Bom dia, nono ano. Vamos começar a correção do capítulo 13, página 3. Então, vamos lá? Com a ajuda do professor, retome alguns assuntos estudados anteriormente e preencha o quadro a seguir com as principais características do liberalismo do século XIX, nas duas áreas destacadas, então, na política e na economia. Na política, foi o fim dos privilégios políticos da aristocracia, controle do poder do Estado por vias constitucionais, defesa das liberdades individuais, divisão equilibrada dos poderes políticos. Na economia, não intervenção do Estado na economia, autorregulação do mercado sobre a economia, mão invisível do mercado, ênfase no trabalho produtivo em relação à aquisição das áreas maiores de terra pelos fisiocratas. 2. Considerando seus conhecimentos sobre os efeitos da Segunda Guerra Mundial para a política e a economia do mundo, assinale a alternativa correta. Aqui, a alternativa correta é a letra C de casa. Estados Unidos e União Soviética definir uma polarização global, formando, de um lado, um bloco capitalista e, de outro, um bloco socialista. Tal polarização foi alimentada por uma disputa pela influência sobre outras nações. 3. Sobre as transformações ocorridas ao longo do século XX, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Uma das principais mudanças ao longo do século XX, principalmente na década de 1960, foi o processo de descolonização da África, verdadeiro. O século XX foi marcado por um clima de tranquilidade e paz, pois as potências mundiais optaram por evitar ao máximo o desenvolvimento de armamentos. Falso. O capitalismo se afirmou no decorrer do século XX como o único sistema econômico a existir na prática. Falso. Tanto os processos de neocolonialismo na África quanto os processos de descolonização do século XX tiveram influência da Guerra Fria, verdadeiro. O processo de neocolonialismo na África e na Ásia gerou consequências que permaneceram após a descolonização, verdadeiro. Agora nós vamos para a página 8. Organizando a história. Quais são as principais características do pensamento neoliberal em relação à economia? O neoliberalismo defende a redução do funcionalismo estatal e de sua intervenção na economia, como forma de retomar o crescimento. Acredita-se ser necessário controlar a inflação e os gastos públicos, realizando privatizações e reduzindo gastos, inclusive com políticas sociais. Quais eram os 4 principais elementos da agenda política e econômica neoliberal do presidente Ronald Reagan? Os 4 principais elementos da agenda de Ronald Reagan eram redução de gastos públicos, redução dos impostos sobre renda, menor regulação na economia e ações para controle da inflação. 3. Um dos objetivos das reformas neoliberais, como as realizadas por Margaret Thatcher na Inglaterra, era enfraquecer os sindicatos. Explique por quê. Para o pensamento neoliberal, as demandas dos sindicatos ampliavam os gastos públicos, o que, por sua vez, ampliava o tamanho do Estado, algo que, segundo ele, pensamento atrapalhava a liberdade econômica e o desenvolvimento. Assinale verdadeira ou falsa. Organizações como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial foram importantes defensores dessas ideias, verdadeiro. O pensamento neoliberal tinha como eixo central a redução da intervenção do Estado na economia, mas preservou o poder político dos sindicatos, falso. Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra foram 2 importantes lideranças na divulgação das ideias neoliberais, verdadeiro. Entre os obstáculos, as políticas neoliberais
neoliberais estavam à resistência dos trabalhadores, como exemplifica a greve dos mineiros na Inglaterra em 1984, verdadeiro. O pensamento neoliberal dava pouca importância à inflação e, por isso, defendia políticas que facilitavam a circulação de moeda. Falso. Agora, nós vamos para a página 12. Organizando a história. Com base em seus estudos, aponte os principais acontecimentos que favoreceram a queda do Muro de Berlim em 1989. Pode-se destacar o desgaste do regime socialista no período. Também se deve considerar o movimento de abertura política e econômica promovido por Gorbachev, por meio de Perestroika e da Glasnost. A mudança gerou a abertura das fronteiras húngaras e dificultou a manutenção do muro, forçando o governo da Alemanha Oriental a repensá-lo. O anúncio dessa política, antes de sua aprovação no parlamento, antecipou a queda do Muro de Berlim. Na página 13, aqui vocês tinham que completar com propriedade privada, economia econômica, corrupção, burocracia, transparência política e financeiras. Então, Glasnost, ampliar a participação política, reduzir a corrupção e a burocracia, garantir a transparência política. Perestroika, modernização econômica, abertura para as instituições financeiras internacionais e incentivar formas de propriedade privada. Agora, nós vamos para a página 16. O que já conquistei. Com base em seus estudos, aponte as principais características de pensamento neoliberal, considerando seus aspectos políticos e econômicos. O neoliberalismo defendia a redução do papel do Estado na economia por meio da privatização de empresas públicas e de corte de gastos estatais, inclusive dos investimentos em políticas sociais, como forma de reduzir a dívida pública, enfraquecer o poder político dos sindicatos e implementar políticas de contenção de inflação. Sobre o neoliberalismo, coloque verdadeiro ou falso, isso ao longo da década de 1970. O neoliberalismo defendia a necessidade de reduzir o Estado, mantendo a força dos sindicatos, pois eles eram fundamentais para o crescimento econômico. Falso. Uma das características mais fortes do neoliberalismo foi a adoção de políticas de combate à inflação. Verdadeiro. Um fator que ajudou a fortalecer a ideia de um pensamento neoliberal foi o crescente endividamento dos governos no período. Verdadeiro. As políticas neoliberais ficaram restritas aos Estados Unidos e à Inglaterra. Falso. O pensamento neoliberal vinculava-se a estudiosos da Escola de Chicago e da Escola Austríaca. Verdadeiro. Cite os acontecimentos decisivos para a crise da União Soviética na década de 1980. Nesse período, a União Soviética vivia problemas econômicos consideráveis em razão do seu isolamento e da dificuldade de se modernizar economicamente. Além disso, o modelo político havia atingido um esgotamento, o que gerava insatisfação em grande parte das nações que faziam parte do bloco socialista. Com o fim da União Soviética em 1991, iniciou-se um novo período histórico, no qual surgiu uma nova ordem mundial. Explique quais foram as principais mudanças e permanências desse período em relação ao anterior. Embora algumas nações tenham ganhado destaque nesse novo cenário, os Estados Unidos e a Rússia ainda se sobressaíam, em virtude de seu poder econômico e bélico. Nesse período, o capitalismo acabou por prevalecer e sua versão neoliberal ganhou força, sendo aplicado em várias regiões do mundo. Aqui o trecho a seguir avalia os resultados das políticas neoliberais nos Estados Unidos. Leia-o e depois faça o que se pede. A. Com base no trecho, cite os fatores que permitem afirmar que as políticas neoliberais não obtiveram o sucesso desejado.
Os trabalhadores, desde a década de 1970, têm produzido mais e ganhado menos. Exemplo disso são a depreciação do salário mínimo, a ampliação da renda dos mais ricos e a redução da renda dos mais pobres, além da elevação da diferença social entre esses grupos, que não é muito diferente do que está acontecendo no Brasil. Há 2 anos, praticamente, o salário mínimo não se aumenta. De acordo com o texto, pode-se afirmar que essas políticas beneficiaram os mais ricos. Um dos dados apontados no texto é o crescimento da diferença entre os ganhos de um trabalhador e os de um executivo de uma grande corporação. O texto mostra que, em 1997, o salário do executivo chegou a ser 116 vezes maior do que o de um trabalhador da indústria. Sobre as transformações econômicas mundiais da década de 1990, após o fim da União Soviética, assinale as alternativas corretas. A década de 1990 foi marcada pela consolidação do capitalismo como modelo econômico global e sua aplicação na forma neoliberal em diversas regiões do mundo é uma correta. A segunda correta é, ao final desse período, o mundo presenciou uma das mais fortes crises do capitalismo global, iniciado nos chamados tigres asiáticos. E a terceira, quando essa década terminou, havia sinais de insatisfação em boa parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos, comprovada pelos protestos de Seattle em 1999. 7. Com o fim da Guerra Fria, após a dissolução da União Soviética, havia uma expectativa mundial de que se encerrasse um ciclo de bipolarização e começasse um mundo multipolar. Essa expectativa se concretizou no período estudado. Por quê? Essa expectativa não se concretizou. Embora algumas nações tenham ganhado um pouco mais de destaque e algumas iniciativas regionais de poder tenha surgido, o que se notou de imediato foi a manutenção do poder de influência dos Estados Unidos e da Rússia. 8. Sobre a estrutura do poder da União Soviética, leia o trecho a seguir. Aí embaixo, segundo o autor, qual foi o grande desafio para a implementação das reformas propostas por Gorbachev? Segundo o autor, o grande desafio era o fato de que o partido era extremamente centralizador e as decisões eram tomadas de cima para baixo. As reformas de Gorbachev pretendiam mudar essa estrutura, mas isso era justamente o que garantia o funcionamento do sistema. Bom, assim nós encerramos o capítulo 13 e a correção, e na próxima aula a gente volta com o capítulo 14, Brasil, Nova República, ok? Tchau!